Boa tarde. Hoje nós estamos recebendo aqui no Crypto ID o Marcelo Buzzi, que foi diretor-presidente do ITI por muito tempo, e agora ele está na Dynamo Networks, lá com o Marco Zanini, né, Suzana? E ele vai contar para a gente depois o que ele está fazendo lá, enfim. E a gente vai conversar hoje sobre a mudança, né, a atualização da V5 para V... O que foi? Não errei, não. Da V5 para V13. E aí ele vai aproveitar e falar com a gente sobre o Waiver, sobre o selo eletrônico, muita coisa ele vai contar para a gente. Então, boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Regina, Suzana, todos os telespectadores do Crypto ID. Sempre muito legal, sempre um imenso prazer e uma honra estar aqui conversando com vocês. Então, sempre à disposição. Obrigado. Tá, vamos lá. Hoje, como a Regina já falou, a gente vai falar sobre a substituição da cadeia V5 pela V3. 13, aliás. V5 para V13. Não erra, Suzana. Na ICP Brasil. Quem erra aqui sempre sou eu. Não é certo ainda que o número será V13, né? É provável que seja. Por lógica, ela deve ser a V13. A V12, se não me falha a memória, foi até na minha gestão do ITI que nós fizemos, que foi a das cadeias das curvas elípticas para ser utilizadas nos certificados IoT, que usam criptografias Brain Pool, e aí a tendência é ser a V13 agora, mas até sair realmente podem ter novidades aí, mas essa é a ideia. Então a chamada V13, a possível V13. Você pode falar um pouquinho sobre as principais motivações para a substituição dessa cadeia? A mudança de cadeia criptográfica, ela é algo corriqueiro, é algo normal, é algo previsto, né? Toda cadeia criptográfica, quando ela nasce, assim como o certificado digital também tem seu ciclo de vida estabelecido, o A1 por 1 ano, o A3 até 5 anos, a cadeia criptográfica ela também tem seu prazo de vida, então são prazos de vida mais extensos, 10, 15, 20 anos, e de tempos em tempos essas cadeias elas morrem. Então isso não é um evento tão frequente na ICP Brasil, mas ele é um evento muitíssimo importante, porque as decisões, as definições acerca da próxima cadeia criptográfica, que em tese vai se chamar V13, ela tende a perpetuar ou ditar o rumo do certificado digital, da assinatura eletrônica qualificada no Brasil pelos próximos, talvez, 20 anos. Então, é uma decisão muito, muito importante. Todas essas decisões, o ciclo de vida dessa nova cadeia criptográfica, as regras de práticas de certificação, tudo isso é debatido e definido, as criptografias que serão utilizadas, as regras do certificado, ciclo de vida, processos de emissão, tudo vai ser revisto agora na ICP Brasil, muito provavelmente no primeiro semestre do ano que vem, já deveria até ter sido visto ao longo de 2023, porque o que ocorre é que a V5, que é a cadeia criptográfica que se utiliza hoje, que se emite quase que 90%, se não mais do que 90% dos certificados digitais, tanto CNPJ quanto CPF, ela morre, ela acaba em determinada data de fevereiro de 2029. E aí muitas pessoas perguntam, mas por que só lá em 2029? Por que agora vai começar a se falar? Porque você emite certificados digitais com até 5 anos. É verdade. Então, se você retroagir para em fevereiro de 2029, 2024, você emitir um certificado digital com validade de 5 anos, você tem que emitir isso numa cadeia criptográfica que valha pelo menos numa raiz que valha pelo menos por 5 anos. Então, a partir de fevereiro, não é que a V5 simplesmente acaba e morre e é substituída pela V13. Não. Há um ciclo ainda de até 5 anos, até fevereiro de 2029, quando a V5 efetivamente ela caduca e aí ela perde validade. Né? Ela perde validade, não se pode emitir mais nada com ela, mas todos os documentos, tudo que foi realizado por ela, segue valendo, evidentemente. Só não pode emitir novos pares de criptografias com base nela. E aí vai surgindo a V13, né? Vem surgindo a V13 com novas regras, novas práticas, tudo novo, né?
Pode pegar muitos conceitos utilizados do passado? Pode, mas de fato é tudo novo. No artigo, o Marcelo escreveu para a gente, nós publicamos semana passada, um artigo já sobre isso, né? Foi um spoiler da nossa entrevista. Nesse artigo, você falou duas coisas. Primeiro, que será uma oportunidade, com essa nova cadeia que vem em 2024, de colocarem novos requisitos. Segundo, que é uma oportunidade do Brasil estar alinhado internacionalmente com o EIDAS, que, por sinal, também está sofrendo, nesse momento, uma revisão, né? Que vai para o EIDAS 2.0, que eles estão chamando. Então, nossa pergunta é o seguinte. Primeiro, por que vão poder entrar novos requisitos de certificação? E segundo, por que é tão importante o Brasil estar alinhado internacionalmente? Boa pergunta, vamos lá. Primeiro, assim, em 2020, com a Lei 14.063, que é a Lei das Assinaturas Eletrônicas para o Poder Público, a interação com o Poder Público, lá já houve um grande avanço, um grande passo em direção da similaridade com a lei europeia, com o EIDAS, né, que é Electronic Identification, Authentication, Trust Service Regulations, o EIDAS Electronic ID, né, da União Europeia. Então, é extremamente importante que isso tenha um vínculo por vários motivos. Primeiro, que o mundo se baseia, com exceção dos Estados Unidos, que lá é tudo um pouco diferente, o mundo inteiro ele acaba olhando para a Europa nessa questão regulatória, não só nessa, em outras, mas em assinaturas eletrônicas muito. Então, quando a gente tem regulamentações, legislação, normativas, resoluções e práticas similares ao padrão europeu, tudo isso facilita e ruma para que no futuro próximo a gente possa construir a interoperabilidade dos sistemas, de forma que as assinaturas eletrônicas europeias e brasileiras ou sul-americanas, do âmbito do Mercosul, pelo menos, elas possam ter as suas validades jurídicas transfronteiriças. Assim como uma assinatura minha aqui, brasileiro nato, se passar por um cartório, por uma internacional, se passar pelas embaixadas, e vai ter essa validade, esse efeito de validade no exterior. Uma assinatura eletrônica sendo qualificada no Brasil vai ter sua validade nos países que nós tivermos esses acordos bilaterais ou multilaterais. E vice-versa, de lá vai acabar valendo aqui também. Então, essa interoperabilidade ela é muito importante. Por isso que em 2020 eu participei da redação da Lei 14.063, nós já olhamos já para este farol, né, de botar o Brasil em prumo com as boas práticas do que acontece na Europa. E isso agora é muito importante. Mas o Brasil ela tem na cadeia V5 a autorização para emissão do certificado do tipo A1. Esse certificado do tipo A1, que ele não é armazenado, não é gerado e nem armazenado em dispositivo criptográfico, ou seja, ele é em software, ele é um documento, ele não tem características inerentes às assinaturas qualificadas. Isso fora do Brasil, especialmente na Europa, de novo, a Europa como benchmarking para a gente, não é considerado uma assinatura qualificada, porque ela não está armazenada num dispositivo, não foi gerada e armazenada no dispositivo criptográfico, então ela pode ser copiada, ela pode ser reproduzida, a gestão, a custódia, a gestão e a posse dessa chave criptográfica tem requisitos e padrões e requisitos de controles muito precários, né? Um documento ele pode ser infinitamente reproduzido e copiado. Uma chave criptográfica armazenada num dispositivo criptográfico, no smart card, num token ou num HSM, ele não tem a sua reprodução tão facilitada assim. Você precisa ter todo pelo menos, vamos se deixar por último, assim, bottom line nessa hierarquia, no mínimo um log de autenticação vai ser preciso acontecer, tá? Então, esse certificado tipo A1, eu estive no Paraguai final da semana passada, agora, quinta e sexta-feira, lá eles também têm, lá eles têm o F1, F2, F3, né? Firma, né? F de firma. Aqui nós temos um A1, o A3 e o A4, nós temos o A1, o A4 e o A5, basicamente, aqui. O A1, o A3 e tem o A4 também no Brasil, né? Lá é o F de firma, que é o A de assinatura. Lá o F1, que seria o equivalente ao A1, já nem é considerado qualificado no Paraguai, tá? Que é uma infraestrutura de chaves públicas infinitamente menor e mais iniciante do que a brasileira. Mas aqui no Brasil,
por determinado momento se convencionou que o A1 seria embaixo da cadeia ICP Brasil, e isso foi uma prática ao longo de toda a V5. E é justamente isso que eu trago ao debate nesse artigo de opinião, de que agora na V13 é o momento do Brasil avançar essa etapa, né, e deixar os certificados avançados se organizarem com arquivos, se quiserem. E o certificado qualificado, a gente aumentar essa segurança apenas para tokens ou dispositivos criptográficos como o HSM. E me fala uma coisa, quais são, já que a gente tem um monte de certificado A1 válido, qual seria a alternativa para pessoa física e jurídica para a substituição desse A1 nas aplicações que já estão rodando atualmente? Se fala muito, né? Vamos lá, a alternativa é você substituir por um A3, tá? Você substitui por um A3, você abandona essa metodologia do arquivo. Um arquivo solto, armazenado em banco de dados, armazenado no próprio computador, enfim, você coloca onde você quiser, em pendrives, em hardware. Por exemplo, né? Nas aplicações que ele já está incluso dentro da aplicação, no código da aplicação. É justamente essa a crítica. Isso não tem uma característica de certificado qualificado, porque ele está dentro do arquivo. Se ele está dentro do arquivo, ele usa um login e senha, então, né? Entende? Porque ele está lá exposto. Então, essa é a crítica, justamente. Não é simplesmente, mas veja bem, quando você armazena uma criptografia dentro da aplicação, propriamente dito, é basicamente a mesma coisa que você armazenar um login e uma senha. Claro que tem muita diferença ainda criptográfica por detrás, mas você não precisa ter uma assinatura qualificada para isso. Isso tem suas funções, mas usa avançada. A substituição a ele é usar A3, tanto em nuvem quanto em dispositivo criptográfico mesmo, em token. Em nuvem ele vai acabar fatalmente utilizando HSM, né? Ou então vai utilizar o token ou o smart card. Né? Mas a tendência é avançar para a nuvem, né? Hoje em dia, a gente continuar pensando em algo que não seja nuvem é fora da batida do mundo, né? Bom, e aí você fala no seu artigo também, eu vou voltar ao artigo, do selo eletrônico. E aí esse selo eletrônico seria justamente a substituição do A1 e CNPJ, né? Não é do A1, é do CNPJ. É do certificado CNPJ. Porque, novamente... no caso, então, nem vai existir o A3, então? O CNPJ é porque tem que substituir... Uma coisa é o certificado de pessoas, de empresas e de artefatos, IoT. São três coisas distintas. Esses certificados, pessoas, CNPJs e coisas, podem ser do tipo A1, A3. E o A3 deriva ainda para smart card, token ou nuvem. Então, são situações distintas. Quando a gente fala em encerrar o A1, nós estamos dizendo o seguinte, A1 não pode mais, na qualificada. Né? É a sugestão. Tanto para pessoas jurídicas e físicas, quanto para coisas. Encerra, esse não tem mais. Vai tudo para o nível do A3. Tanto para pessoa física, jurídica ou para coisas. Porém, no Brasil, o certificado CNPJ só existe aqui também. Lá no mundo inteiro e na Europa não se fala em certificado digital, em assinatura eletrônica qualificada para empresas, para CNPJ. Se fala em selo eletrônico, que tem algumas poucas características diferentes. O selo eletrônico, o certificado digital CNPJ, ele é emitido vinculado a um CPF. Isso. Então, você vincula um CPF ao CNPJ. Isso tende a se encerrar com o selo. O selo eletrônico é emitido para o CNPJ. E não tem um CPF vinculado. Então, ele serve como um carimbo. Mas ele não assina. Ele não tem poder de assinatura, ele tem poder de carimbo. Ele carimba uma nota fiscal eletrônica. Ele autentica um carimbo em algum local, em algum servidor do governo. Mas ele não assina. Por que não assina? Porque empresas não assinam. Quem assinam são as pessoas responsáveis legais pela empresa, pelas empresas. Então, essa história que no Brasil é uma disfunção se assinar, eu mesmo já assinei diversas vezes com o meu ex-CNPJ, porque estava mais à mão, mais diversos motivos, mas não se tem isso, né?
Eu assino porque junto com ela tem o meu CPF, então eu não deixo de estar manifestando a minha vontade como meu CPF também, entende? Mas isso tende a ser substituído. Então, são dois debates distintos. Um deles, eu digo, pessoal, vamos ao farol da União Europeia, senão nós vamos estar emitindo certificados digitais qualificados no Brasil, que não serão validados no eventual acordo internacional. E, eventualmente, pode, inclusive, impedir o acordo de convalidação internacional. Já falo um pouquinho sobre... E outra situação é você dizer que não vai mais ter certificado digital CNPJ. Agora é selo eletrônico que vai substituir o CNPJ e não vai mais assinar. Mas ele vai ter as mesmas características, chave pública, chave privada, tudo igual. Então, com isso, o selo, com essa nova concepção, sendo um selo e não mais um CNPJ ligado a uma pessoa física, acaba essa possibilidade de troca de informação que hoje existe do CNPJ, mostrando os dados do CPF do responsável legal. Isso é um problema que atualmente a gente tem, bem grave. Bem grave. Esse é um problema, nós já falamos, inclusive, eu e Suzana. Já falamos várias vezes. Falamos com o secretário Luiz Felipe na época, né? O que acontece, né? A gente o ser humano, e nós acabamos achando assim, vai pela facilidade. O A1 é um facilitador, tá? Ele acaba tornando tudo mais fácil, porque você gera o arquivo no próprio computador, dá um Ctrl+C, Ctrl+V, faz upload para as aplicações, etc e tal. Não há como negar isso. Mas isso não é, mas isso, a assinatura não é para ser... assinatura, quanto mais fácil ela for, melhor. Mas, infelizmente, manter padrões e requisitos de segurança são essenciais para a segurança do sistema como um todo, tá? E o A1 não oferece esse mesmo. Tanto que se você for tive A1. Se você for ver, quando a gente tem aplicações que consomem certificados digitais as mais modernas, cito dois exemplos: o prontuário eletrônico, a emissão de receituário eletrônico, a CFM exigiu que fosse A3. Sim. O mesmo vale para a assinatura dos diplomas digitais. A3, sim. Nada de A1, tudo A3. Eu gosto do nuvem, muito mais do que A1 e A3, eu gosto mesmo da nuvem. Para mim é muito melhor. Muito melhor. Não tem comparação. Bom, você pode, não sei se você teria como explicar para a gente assim de uma forma mais didática, né, para quem está nos ouvindo. Como que o selo vai ser gerado, emitido, armazenado? Como os usuários vão acessar o selo? Suzana, existe isso. O que acontece, Suzana? A gente tem que esperar o debate da V13. Isso, imaginei. Nós não temos os regramentos aqui. O artigo de opinião que a gente publica, as que eu assino e a gente publica no portal CryptoID, é justamente para começar esse debate. Ele tem que começar, ele tem que ter um amplo, na minha opinião, ele tem que ser um amplo debate público para que todas as aplicações, entes governamentais, mercado, comecem a colocar suas opiniões acerca. A gente pode olhar para a Europa, o que acontece na Europa, como que funciona, a gente pode olhar para lá, mas o fato é que o Brasil agora, com a V13, que a partir de fevereiro do ano que vem, ou seja, daqui 90 dias, menos de 90 dias, os certificados digitais brasileiros não têm mais validade de 5 dias, vai começar a 4 anos, 365, 364, 363 dias, ele vai perdendo um dia de validade desse certificado. Porque determinado, não sei exatamente a data, lá pelo dia 20 e poucos de fevereiro de 2029, acaba a cadeia criptográfica. Então, 5 anos antes, ele vai diminuindo o tempo desse certificado. Então, essas regras todas, Suzana, elas vão precisar ser debatidas, discutidas a partir de agora. Agora, o que ocorre? Tá? O Brasil vai ter que fazer uma maratona muito rápida, vai ter que fazer porque está muito em cima da hora, né? Está em cima da hora, o ITI ainda não está definido, não está nomeado ainda, pelo menos até a data de hoje, 4 de dezembro, 13h30 da tarde, não está ainda nomeado... 13h30 da tarde foi ótimo. Sabe?
Daqui a pouco sai o diário oficial de hoje, lá por volta das Não 16. vai gente, né? Vai, mas enfim. Então, assim, ó, não está definido o seu novo corpo diretivo, né? O diretor-presidente ainda está em substituto, aliás, está muito bem ocupado, mas é substituto. Muito bem. Exato, Maurício está conduzindo muito bem. Mas mais importante do que a presidência do TI é o comitê gestor, que esse Exatamente. também, inclusive, Teve alguma reunião esse ano? Não teve, né? Esse ano não teve reunião. Isso, inclusive, é legal. Eu lembro que eu era presidente do TI, a gente se preocupava com a obrigatoriedade. Tem que ter, a cada 6 meses, não me falha a memória, tem que ter uma reunião do comitê gestor. Não pode passar, tem que ter no mínimo 2 por ano. Esse ano a gente não teve nenhuma e não tem mais tempo hábil para fazer reunião esse ano. Agora já era. Teria, mas você tem que chamar com 15 dias de antecedência, tem que compor o comitê gestor, que não está certo. Então, isso está tá atrasado, isso, né? Por isso que eu fiz esse artigo, porque essas discussões elas começam a precisar ser debatidas publicamente. Mas eu acho assim, o que é importante foi esse papo rápido que nós tivemos. E mas assim deixa eu explicar uma coisa que eu queria falar, então, Regina. O que acontece, tá? Por que eu defendo que a gente não deva estar mais utilizando o certificado A1? A gente vê, por exemplo, o Brasil, o certificado OV e EV, que são certificados digitais para softwares, para aplicações. A cadeia criptográfica da ICP Brasil, ela não é reconhecida pelas grandes aplicações do mundo, por Android, por Apple, Microsoft, Mozilla. Elas não reconhecem a ICP Brasil. Por isso que quando a gente entra no site governamental, a gente se depara com aquela mensagem, site não seguro. Quando a gente baixa o software da Receita Federal para fazer a declaração do imposto de renda, pelo menos eu que sou usuário do MacBook, ele não instala o aplicativo. Você tem que entrar lá nas settings, nos ajustes e autorizar ele a fazer a instalação. Isso acontece porque as grandes aplicações internacionais não reconhecem os certificados EV e OV e SSL da ICP Brasil como seguindo padrões internacionais. Isso se dá por uma característica da ICP Brasil, que tem diversas, que pese nós temos uma C raiz, nós temos outras diversas ACs1 raízes também de suas infraestruturas. Então, quando uma única delas não se adequa plenamente aos padrões internacionais, compromete a rede inteira. Mesmo que eu tenha uma cadeia criptográfica da autoridade certificadora ABC valendo, se a da XYZ não estiver valendo, toda a ICP Brasil não aceita. Exato. Aí quando eu falo isso do A1, eu não posso afirmar que isso vai acontecer, mas eventualmente num acordo de interoperabilidade com a União Europeia, pode eles olharem para a nossa infraestrutura e dizer, não, vocês têm A1 aqui, A1 não é qualificado. A1 não é qualificado e eu não consigo fazer esse acordo. Então, a gente faz um acordo com um adendo, com um puxadinho, com algo a mais, dizendo que é tudo válido, menos aquele todo o restante. Não faz muito sentido. O Brasil tem que avançar, tem que ir para certificado em nuvem, tem que ir para certificado digitais do padrão internacionalmente estabelecido. Então, esse é o grande receio que eu tenho de nós, daqui a pouco, prezarmos pela praticidade do certificado A1 e mantê-lo em características do selo. Isso pode comprometer esses acordos internacionais, que é a próxima fronteira que a gente tem no âmbito da ICP Brasil. Esta, e claro, a integração com a carteira de identidade nacional também, né? Agora, me ocorreu um esclarecimento, eu acho que vale. Qual será o impacto para o mercado em geral dessa mudança de V5 para V13, possivelmente V13? Se eles vão ter que fazer as pessoas vão ter que reemitir certificado, ou seja, em termos práticos, qual seria o impacto para o mercado? Deixa eu fazer uma perguntinha, pegar uma carona na pergunta da Suzana. Eu acredito que vai haver o aumento das chaves criptográficas, como teve da outra vez que teve esse mesmo movimento. Que, inclusive... Aumento de tamanho. De chave, de criptografia.
tanto é que os cartões não puderam ser reaproveitados, os tokens tiveram que ser outros tokens mais modernos para poder caber o certificado com a chave maior. Então, minha pergunta é, haverá também esse aumento da chave de criptografia e, já que a gente está falando de dínamo, né, isso vai interferir no tamanho e na performance dos HSMs, que a HSM é o que guarda essas chaves todas criptográficas. Então, é provável que haja, sim, até porque essa cadeia criptográfica ela vai ter uma validade, como eu falei, por mais de década, talvez 15, talvez 20 anos. Tudo a decidir. Então, é muito provável que haja, sim, um aumento dessa chave criptográfica. Também outro debate para ser debatido. Agora, dependendo do quanto a gente vai demorar para esse comitê gestor se reunir, para uma eventual consulta pública acontecer e essa nova cadeia criptográfica ganhar vida de verdade, é muito provável que a gente já se depare com a decisão lá do NIST americano, National Institute of Standard Technology, que é o grande órgão internacional que chancela as criptografias seguras a serem utilizadas. É provável que ele já avance sobre os algoritmos pós-quânticos que estão lá na última volta de acreditação e atestado deles. Então, pode ser que essa V13 ela já venha, inclusive, com essa grande surpresa, chancelando, validando e, quem sabe, até utilizando algoritmos pós-quânticos. Seria muito legal, muito bacana, né? Mas a gente não pode esperar isso acontecer, porque não há segurança também que o NIST vai fazer o seu trabalho até fevereiro, março ou abril. É o que se espera. Tá? Então, acredito que sim, que deva haver um aumento da chave criptográfica. Tá? Por outro lado, do mercado, que é a pergunta da Suzana, não muda muito o mercado em si, ok? Continua existindo tudo muito parecido, porém, as autoridades certificadoras têm aí uma janela de oportunidade para rediscutir o seu modelo comercial. Porque, bem ou mal, novamente, é um marco extremamente importante, é uma nova vida, é uma nova ICP que está para surgir, com novos regramentos, todos eles. O Comitê Gestor e o ITI não tem poder para regulamentar mercado, práticas mercadológicas, mas esse marco legal de novos certificados digitais, uma nova cadeia criptográfica, abre uma janela de mercado, abre uma janela para que as autoridades certificadoras possam rediscutir, debater junto com as suas redes novos modelos comerciais. Um marco. Isso não vai estar nas reuniões do comitê gestor, mas deve estar nas reuniões das associações representativas da indústria. Então, acho que é isso. Acho que eram as duas perguntas, né? Exato. Esse ponto é que é importante você falar, porque as pessoas escutam pedaços das coisas, né? Selo, isso, acaba aquilo, mas não conseguem montar esse puzzlezinho, esse quebra-cabeça. Que tem que separar o que é certificado de pessoas físicas, jurídicas, coisas, o que são cadeias criptográficas, são coisas distintas que vai gerando esse emaranhado todo. Tá? Outra coisa que se fala bastante também é o que o certificado digital pessoa física só vai acontecer em nuvem. Esse é nem token mais, só em nuvem. Ótimo! Esse também é outro ponto. É claro, por que isso? Porque deve se vincular à carteira de identidade nacional, que é, na verdade, uma carteira de identidade nacional, nova carteira de identidade nacional, entre outras melhorias. O Célio Ribeiro já deve ter dito isso aqui, ou outros entrevistados já devem ter dito. Ela tem uma pegada muito parecida com o que é o EIDAS 2.0, que é uma wallet, uma carteira, né, que é um outro conceito, que a gente já vinha conversando desde a minha época lá do ITI, que é a wallet. A gente tem que oferecer ao cidadão serviços agregados a essa wallet toda. A gente publica muito, nós temos uma coluna aqui sobre identidade digital e identidade civil, né? Porque hoje em dia elas se fundiram, né? No mundo inteiro elas são a mesma coisa. E uma das coisas que a gente tem sempre falado é que também a gente está esperando que a nossa identidade brasileira tenha, como o Canadá, vários outros países, Estônia e tal, tenham
a possibilidade de ser também uma identidade digital, né, muito forte, que isso é bem importante. Que não seja só uma carteira em papel e que seja acoplada à nossa wallet pelo fato de fazer um escaneamento do documento, entendeu? Não é um QR Code, né? É realmente um certificado. Às vezes nem QR Code, às vezes é só escaneada mesmo. E eu acho assim que é muito bom também falar para a indústria, né? Para as pessoas que hoje em dia estão no negócio de certificação digital, que o certificado digital tem vida muito longa. As outras alternativas é que eu acho que estão ameaçadas. O certificado digital é uma coisa assim, quase que imbatível até o momento. Também é a mesma coisa, a gente não pode falar nada, amanhã ou depois surge uma criptonita aí qualquer, né? Mas, enfim, hoje o que a gente está vendo no mundo inteiro é o certificado qualificado, dando essa validação das identidades, isso no mundo inteiro. E mais, no mundo inteiro, a maioria dos países que a gente publica, acompanha, a emissão é feita por essa parceria pública-privada. O governo não emite as credenciais. Porque tem que fazer toda a manutenção, gestão, né? Então é muito pesado, é uma atividade privada. Né? Eu sempre digo, Regina e Suzana, que essa temática ela é dividida em pelo menos 3 grandes conceitos. Quando a gente fala de identidade digital, identidade eletrônica, assinatura eletrônica, a gente está falando de autenticação, identificação, autenticação e assinatura. Quando a gente está falando de um documento físico, a gente está falando em identificação apenas. E a autenticação, a pessoa mesmo está consumindo aquele documento, olha para a pessoa e faz o cara crachar, verifica se aquele documento é válido ou não e faz isso aí autentica a pessoa, mas não assina, nunca assina. A assinatura é feita por outro mecanismo. Quando a gente traz isso para o mundo eletrônico, para o mundo digital, você mistura tudo isso, porque é o mesmo documento que te identifica, ele te autentica, e ele também tem força de assinatura, se ele for a qualificada ou avançada, ele vai ter essa força de assinatura. Então, quando a gente está falando de um documento um documento que vai ser emitido pelo Estado mesmo, o Estado não tem condições de oferecer uma infraestrutura de assinatura. Não é que não tem condições teria, mas foge dos conceitos de assinatura eletrônica qualificada. Que é do EIDAS mesmo, né? Foge dos conceitos do Estado ser... Porque a assinatura em si é uma outra atividade. Autenticar, identificar, beleza, o documento faz, mas assinar passa por outros padrões, outros requisitos, passa por uma outra engenharia que precisa você terceirizar esse serviço. O Estado precisa se manter como um zelador, como um auditor, um fiscal das boas práticas e das obrigações, mas não se miscuir. Isso não é a função do Estado, gente. Exato, não é a função do Estado, exatamente. Tanto que os cartórios são serventias extrajudiciais, o Estado também não faz. Ele terceiriza. Quando pega um cartório mesmo, você não faz o processo cartorial do Estado. Você vai para uma entidade externa, que é regulamentada, que é auditada, que é fiscalizada, neste caso pelo CNPJ. Aí lá você vai fazer sua assinatura com as suas presunções, né? Assinaturas qualificadas do ponto de vista do mundo físico. Lá no mundo eletrônico, isso quem faz no Brasil é a ICP Brasil. Nos Estados Unidos é o EIDAS. Lá no EIDAS a gente tem as empresas fazendo as emissões das chaves públicas e chaves privadas, fazendo a emissão da criptografia e mantendo essa infraestrutura com disponibilidade, com desempenho, para que todo cidadão possa consumir isso e realizar sua manifestação de vontade num documento através de uma assinatura eletrônica. É isso. Bom, é isso. Então, olha, nós já terminamos nossa entrevista hoje, mas fica sempre com gostinho do quero mais. Então, a gente vai combinar uma coisa com você. Vamos ver se a gente consegue bater esse papo com o Marcelo, né? Vamos botar até um nome. A gente consegue
fevereiro, né? Pelo menos assim, de 2 em 2 meses, para a gente falar sobre essas novidades, né? Vocês estão sempre acompanhando muito de perto. Você é um estudioso do assunto, né? Você acompanha sempre muito de perto toda essa coisa da legislação europeia, brasileira, você está sempre atento a isso. E também para trazer o conhecimento que você está tendo também na Dínamo, né? Porque vocês estão internacionalizados, vamos dizer assim, estão com muitas atividades fora do país também. Isso traz muito conhecimento para a gente, né? Muita experiência. Seria bom até você falar um pouquinho sobre a Dínamo, qual é o seu papel hoje na Dínamo. Eu assumi a diretoria de identidade eletrônica e assinatura digital da Dínamo, né? Que a Dínamo ela é fornecedora de HSM, que são esses hardware security modules, são módulos de segurança criptográficos. Eu costumo dizer para pessoas mais leigas, são computadores criptográficos que geram, armazenam, custodiam e fazem gestão de criptografias. Então, são equipamentos específicos para armazenamento dessas criptografias. Isso se expande também para conceitos de criptoativos também, que são moedas, dinheiro, são cofres digitais. E a Dínamo, cada vez mais, ela vem expandindo esse conceito de não só trabalhar com hardware, mas agregar e agregar serviços e camadas com aplicações que consumam esse certificado digital armazenado e custodiado dentro do HSM. Então, dentro dessa linha, eu assumo uma nova diretoria na Dínamo de ID e assinatura eletrônica, para que a gente possa dar essa visão de como utilizar o HSM para cada vez mais funções, novas aplicações ou facilitações daquilo que já tem do HSM, porque é o melhor meio, mais seguro, internacionalmente reconhecido através da FIPS, né, que é uma certificação internacional feita lá pelo NIST, novamente, que reconhece os HSM da Dínamo como o mais alto nível de padrão internacional. Então, nós estamos aptos para absorver qualquer projeto que envolva tecnologia, que envolva criptografia do mundo. Não há nenhum deles. E logo em seguida, assim que o NIST tiver as criptografias pós-quânticas, nós também iremos adaptar para a pós-quântica. E com esse advento todo de essas movimentações e a expectativa de que certificado digital pessoa física só vá para a nuvem, aumenta cada vez mais a necessidade do HSM, porque lá na nuvem o certificado ele é armazenado forçadamente em um HSM. É a única maneira que você tem. Então, tem uma tendência muito forte de aumento do número do uso do HSM. O mesmo vale para o Pix brasileiro, que a gente faz o Pix, 100% dos Pix brasileiros transitam pelos equipamentos da Dínamo lá no Banco Central. Nós somos fornecedores exclusivos do Banco Central para HSM, só nós, a Dínamo, que oferece. E a gente está nesse trabalho agora, há uma grande possibilidade desse método do Pix ser exportado para Colômbia, Paraguai, Uruguai, Argentina, Peru, Canadá, Angola. Então, como a Dínamo já é a fornecedora do Banco Central, a gente tende a acompanhar essas movimentações de mercado internacional e também expandir as operações para esses e outros países. Outra movimentação recente também, deste ano, de meados desse ano, é o próprio certificado, nós conversamos, certificado OV e EV, que ele é um fórum, o CAB Fórum, que decide, que é um fórum justamente dessas aplicações que consomem criptografia. Eles tomaram a decisão agora recentemente de que esse certificado não pode mais ser do tipo A1, não pode mais ser em arquivo, eles são obrigatoriamente agora armazenados em token, ou token criptográfico ou HSM. Então aí também há uma grande demanda mundial por novos dispositivos. O EV e o AV? OV e EV. São certificados de aplicações. Esses aí agora, desde março ou abril, eles são obrigatórios agora a ser armazenados em hardwares criptográficos. Então nós estamos... que vem? Não, já está valendo agora, já é agora. Está valendo? Isso. Então nós estamos, inclusive, fazendo uma releitura do Dynamo Pocket, que é um HSM menorzinho, pequenininho, justamente para atender essa demanda aí que surgiu, porque não tem token, porque o token criptográfico ele não é uma boa prática para as grandes organizações, ele fica lá numa gaveta. Então o HSM Pocket cabe como
cabe muito bem para fazer a gestão desse certificado digital. Legal. Interessante. Isso é uma grande novidade. Para mim é uma grande novidade. Eu não sabia disso. Já vou estudar, vou desligar aqui, já vou estudar. Isso aí. Vou estudar isso. Então, a Dynamo, e eu costumo dizer sempre, né? A Dynamo ela vem se tornando uma empresa muito relevante para falhar. Os americanos têm uma expressão que dizem too big to fail. Tem 4 ou 5 empresas americanas que eles consideram tão entranhadas na economia que, se elas falharem, tem um risco sistêmico na economia inteira. Eu tive a satisfação de trabalhar em uma delas, que era a Prudential do Brasil, que custodia lá não sei quantos % das aposentadorias dos americanos e seguros de vida. Então, ela é muito grande para falhar. Se ela falir, quebra a economia americana sistematicamente. E a Dynamo tem se tornado uma empresa muito relevante para falhar. Porque se você for olhar que a Receita Federal, basicamente as aplicações sensíveis dela, como imposto de renda e nota fiscal eletrônica, ela transaciona com HSMs da Dynamo. Se nós formos verificar que o Pix no Banco Central transaciona com o Dynamo, você acaba tendo sistemas cruciais para a economia brasileira, que a Dynamo está se tornando uma empresa muito relevante para falhar. Então, essa relevância agora, o desafio é agregar uma camada a mais para ela se tornar muito grande para falhar também, para ela ter cada vez mais aplicações utilizando o HSM. A gente precisa, assim como o certificado digital ele precisa ser massificado no Brasil, a gente precisa entender que o uso dos HSMs para as aplicações, elas também precisa ser massificada. Isso é uma cultura que a gente tem que começar a mudar, porque o HSM ele faz geração de OTPs, o HSM faz o Pix, o HSM faz assinatura, faz custódia de ativos, o HSM faz também, por exemplo, o ETF, Sistema Pagamento Brasileiro, é ele que faz. O HSM faz também, além do OTP, faz carimbo de tempo, tudo ali dentro, gera QR Codes. Então, ele tem uma série de situações que podem ser utilizados, que o HSM pode ser utilizado. Faz assinatura eletrônica, como propriamente dita também. Isso é essencial. Outra coisa importante, o HSM faz também, com software e aplicações junto a ele é a melhor maneira de você fazer anonimização de dados. Tanto a anonimização quanto a pseudo-anonimização. E isso ainda tem um uso a ser explorado no que diz respeito à Lei Geral de Proteção de Dados, que é fantástica, é tremenda. Então, pode ser facilmente auditável também. E uma coisa que é importante é dizer que a Dynamo tem os tamanhos acessíveis para cada tipo de empresa. Né? Sim. Hoje tem soluções em nuvem, soluções on-premises, tem diversas soluções, diversas formas, maneiras, tem para todos os bolsos, diversas maneiras de consumir essas infraestruturas e serviços. Ótimo. Olha, faltou você falar do Drex, né? Que a Dynamo também... O Drex, a Dynamo, boa, o Dynamo participa do piloto do Drex. Tem meu colega a par na empresa, o Jean, que conduz essa parte, tanto de ativos digitais, quanto criptoativos, quanto do Drex e Pix, por isso que talvez não tenha falado muito, mas sim, a Dynamo participa do piloto do Drex e tudo indica que nós seremos também o fornecedor desses HSMs que vão fazer a geração e a custódia dos Drex. Isso aí mesmo. O caminho já está meio caminho andado, né? Você é o fornecedor dos testes, provavelmente será do definitivo. Bom, gente, agora realmente a gente tem que encerrar, porque o Marcelo, inclusive, tem uma viagem agora, já está tendo, né, Suzana? A gente tem que... já está em cima da hora. Ele falou que não podia passar de determinada hora e já passou um pouquinho. Então, a gente agradece demais a sua vinda aqui ao CryptoID. E vamos já marcar para fevereiro a gente ter outra conversa sobre assinaturas eletrônicas, selos e tal, para a gente ver o que acontece. E vamos também ver se a gente traz aqui o Marcos Zanini para falar um pouco do Drex, né? Você pode até trazer os dois juntos. Vai ser ótimo. Tá bom? Um grande beijo. Quando estiver em São Paulo, não deixe de falar para a gente que a gente vai tomar um cafezinho, igual da última vez, tá bom? Convidado. Valeu, beijo, gente. Até a próxima. Tchau, obrigado.